O telespectador João Braz Chagas entrou em contato com a nossa produção pedindo informações de como fazer uma chocadeira manual. E nós, é claro, fomos em busca da resposta. Na loja de Frank, há chocadeiras de todos os modelos e tamanhos. A produção vai desde a manual à semiautomática e a automática. Algumas têm capacidade para centenas de ovos. Com 15 anos de experiência no ramo, é o próprio Frank Salles que ensina os detalhes da montagem. Anote o material necessário para fazer a sua própria chocadeira. Para a parte elétrica, um termostato eletromecânico, fio-cabinho, um cabo de força, um suporte de fixação para resistência de porcelana, um bocal de porcelana com terminais internos, 4 suportes para resistência de porcelana, uma lâmpada de 15 watts. Para a parte de marcenaria, compensado de 10 milímetros para a lateral, medindo 25 por 40 centímetros. Compensado de 4 milímetros para a porta, de 40 por 21 centímetros. Compensado de 4 milímetros para a porta, de 38 por 19 centímetros. Compensado de 10 milímetros, medindo 25 por 38 centímetros para o fundo. Compensado para a frente de 10 milímetros de espessura, de 38 por 19 centímetros. Borda de piso medindo 40 por 3 centímetros. Compensado com 10 milímetros de espessura para o piso e para o teto, medindo 40 por 40 centímetros. Um puxador, um fecho-rolete, um par de dobradiças com parafuso, cola branca, prego, 4 pés, meio metro de tela tipo peneira, fio 20 malha 4. Antes de pregar a lateral ao fundo da chocadeira, passe a cola branca nas bordas. Repita o processo com o teto. Vamos estar pregando a lateral ao fundo. Depois de pregar as laterais, coloque a parte frontal da chocadeira. Em seguida, pregue o teto, sempre passando cola nas bordas da madeira. Agora faça a instalação elétrica da chocadeira, mas você não deve fechá-la completamente para facilitar o manuseio das ferramentas. Primeiro, perfure o teto no meio da placa de madeira. Este furo servirá para a passagem do parafuso central do termostato. Retira-se o parafuso central do termostato, da arruela, da porca. E vamos apertando a bucha, colocando a bucha no lugar. Instale agora a segunda parte do termostato pelo lado interno do teto da chocadeira. Em seguida, fixe o micro-switch que faz parte do termostato, utilizando as porcas e os parafusos. Agora, coloque o parafuso central do aparelho. Se o parafuso for longo, você pode usar uma parafusadeira. Uma dica importante é não colocar o parafuso até encostar na arruela. Em seguida, coloque o bojo que vai ajudar a controlar a temperatura dentro da chocadeira no parafuso. Chegou a vez de fazer o furo por onde deve passar toda a fiação da chocadeira. Ele deve ser feito logo atrás do termostato. Agora coloque o cabinho de força passando pelo orifício feito atrás do termostato. Pelo lado interno da chocadeira, dê um nó no cabo. Nós damos um nó para que no momento do uso não aconteça dela cair ou puxar e ficar plugada na tomada e o fio partir, arrancar toda a instalação. Agora fixe os isoladores de porcelana ou suportes para resistência. Cada isolador deve ficar distante 7 centímetros de cada lateral. Tem que ter muito cuidado na hora de apertar, porque quando ele começa a pegar aperto, nós estamos trabalhando com uma peça de vidro, de porcelana. Se apertar demais, ela pode se romper. Ainda na parte interna da chocadeira, instale o sindal logo atrás do termostato e do cabo de força. Quando for colocar a resistência, dobre as extremidades para prender nos parafusos do sindal. Folgue estes parafusos e coloque as pontas da resistência. Em seguida, aperte para prendê-la. Então, estique a resistência de maneira uniforme para que o calor seja distribuído por igual na chocadeira. Ligue o cabo de força ao termostato e, para fixá-lo, você pode utilizar a solda elétrica. Na outra extremidade do cabo de força, ligue um dos lados do fio vermelho. Esse fio vermelho, mais na frente, vamos ligar ao bocal para usar uma lâmpada como piloto. Passe o fio vermelho pelo orifício do cabo de força,
Agora solde as extremidades para que elas não se partam. Desencape a extremidade do outro fio cabinho e ligue na outra extremidade do termostato, soldando a ponta. Desencape a outra extremidade e ligue a outra ponta do fio vermelho. Conecte os fios já ligados ao sindal e, em seguida, vire a chocadeira. É interessante usar bocal com os terminais internos para evitar o risco de choque elétrico. Mas antes, prenda as extremidades do cabo vermelho neste bocal. Depois de pronta a instalação elétrica, chegou a hora de colocar o piso e a borda de piso da chocadeira. Agora vamos fazer 4 orifícios no fundo da chocadeira. Esse orifício é para troca de ventilação, ou seja, o ar frio entra por baixo, aquece e sai por cima sob pressão. Para fazer esses orifícios, vamos utilizar essa ferramenta chamada serra-copo. Fixe os pés nas extremidades do fundo. Para suporte da gaveta com tela peneira, utilize 2 tiras de madeira fixadas na parte interna das laterais da chocadeira. Coloque a porta da chocadeira colando primeiro os compensados de 4 e 10 milímetros um ao outro. Feito isso, a porta está pronta. Vamos encaixar lá no local. Como podemos ver, vedou totalmente a frente da chocadeira. Vamos utilizar a dobradiça em alumínio para aumentar a vida útil da chocadeira. Aqui no centro da porta poderia conter um vidro, sendo que ele não poderia ser muito grande, porque ele sendo grande, a temperatura externa influenciaria na interna. Há uma tendência natural dos ovos que estivesse próximo ao vidro não viesse a eclodir por baixa temperatura. No centro da parte superior da porta, faça um pequeno furo para colocar o puxador. Em seguida, coloque o fecho rolete. Fixe a outra parte do fecho na tampa. Agora faça a bandeja dos ovos. Depois de pronta, coloque a lâmpada e faça o teste ligando a chocadeira à tomada. Quando a lâmpada está acesa, indica que a resistência está aquecendo. Quando a lâmpada apaga, indica que ela não está aquecendo, está passiva. E está pronta a sua chocadeira, mas fique atento à dica. Finalizamos a construção da chocadeira. Agora vamos ao principal, que é a regulagem, temperatura e umidade. Vamos utilizar essa bandeja que o senhor vai usar com água no piso da chocadeira, sendo que os 4 orifícios não podem ser obstruídos com a bandeja, para não evitar a renovação de oxigênio. Quando elevamos o parafuso central do termostato, estamos aumentando a temperatura interna. Quando a luz acende, indica que a resistência está ativa. Quando ela apaga, indica que a resistência está passiva. Agora temos que esperar algum tempo, em torno de meia hora de funcionamento, para saber a temperatura interna da mesma. Se o senhor perceber que a temperatura subiu além dos 38 graus, inverte o processo, roda o parafuso para baixo, até que se atinja a temperatura ideal, 38 graus.